Eu gostaria então de brevemente hoje tratar com vocês sobre a importância suprema da oração. E ela não é supremamente importante agora, sempre foi. Sempre foi. Quando você vai para as Escrituras, você vai ver que os patriarcas foram homens de oração. Abraão foi um homem de oração. Isaac foi um homem de oração. Jacó foi um homem de oração. José foi um homem de oração. Você vai encontrar Moisés, o grande legislador e libertador, como um grande intercessor da nação. Você vai encontrar Josué, o grande conquistador da terra prometida, como um homem de oração. Você verá o primeiro juiz, ou o último juiz de Israel, o mais importante deles, Samuel, dizendo para o povo: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Os reis mais importantes da história de Israel foram homens de oração. Davi foi um homem de oração. Salomão foi um homem de oração. Asa foi um homem de oração. Josafá foi um homem de oração. Ezequias foi um homem de oração. Josias foi um homem de oração. Aí você adentra as páginas do Novo Testamento e você verá que João Batista, o precursor do Messias, o grande pregador, era conhecido como um homem de oração. Jesus, como um homem perfeito, um homem de oração. Os apóstolos todos foram homens de oração. Os pais da igreja foram homens de oração. Os pré-reformadores foram homens de oração. Todos os reformadores foram homens de oração. Os avivalistas, os grandes missionários, aqueles que impactaram a história com a presença do Evangelho, com a pregação do Evangelho, foram homens de oração. E hoje, eu gostaria que nós pousássemos os olhos e concentrasse nossa atenção no texto que trata de oração. E a primeira coisa a destacar é a primazia da oração. Então veja comigo no verso 1, algo interessante. Todos nós conhecemos João Batista como profeta e pregador. Essa é a grande marca dele. Mas é curioso que, muito embora os evangelhos não relatem nenhuma oração dele, aqui quando Jesus está orando, aproxima-se dele um discípulo, e a Bíblia não diz que discípulo foi este. E esse discípulo faz uma pergunta para Jesus, um pedido para Jesus. E o pedido é bem específico: Senhor, ensina-nos a orar. E ele linka isso, como também João ensinou os seus discípulos. Então João, o grande pregador, o grande profeta, o maior homem dentre os nascidos de mulher no conceito de Jesus, não só era um homem de oração, como ele também ensinou aos seus discípulos a orarem. Links na descrição desse vídeo. E foi o exemplo de João, e muito provavelmente este era um discípulo de João no passado, que fez o pedido. Agora se aproxima de Jesus e não pede: Senhor, ensina-nos a pregar. Senhor, ensina-nos a falar bonito para atrair as multidões. Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Não, o pedido foi este: Senhor, ensina-nos a orar. E por que eles fizeram esse pedido? Não só porque João ensinou os seus discípulos, mas porque Jesus, como homem perfeito, eles viram Jesus comprometido com oração. E o evangelista Lucas, que retrata a humanidade perfeita de Jesus, é o evangelista que mais destaca a vida de oração de Jesus. Ele orou no seu batismo. Ele orou quando a multidão vinha ao encontro dele para serem curadas das suas enfermidades. Ele se retirou para um lugar deserto para orar. Ele passou a noite toda em oração quando foi escolher os 12 apóstolos. Ele orou lá em Cesaré de Filipe, antes de fazer a pergunta para os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele orou lá no Monte da Transfiguração, quando o seu rosto resplandeceu e as suas vestes resplandeceram como a luz. Ele orou
por Pedro, quando Satanás tentou enredá-lo para peneirá-lo como trigo. Ele orou por Pedro. Ele orou no Getsemane, com sangrento suor, na mais titânica batalha da história da humanidade. Ele orou lá na cruz, e por 2 vezes. A primeira e a última palavra da cruz foram 2 orações. Primeiro, intercessória: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda, de rendição: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Agora aqui, este discípulo está pedindo prioritariamente para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez eu esteja falando aqui para homens e mulheres que têm longa experiência com Deus, anos de vida cristã. É possível que eu esteja falando aqui para homens e mulheres que têm experiências marcantes de vitórias, como ouvimos agora do Salmo 44, da vitória de Deus em resposta à oração. Mas eu quero hoje ousar-me a dizer a você hoje, a mim, a todos nós estamos precisando de nos matricularmos na escola de oração de Jesus. Eu quero aprender com Ele. Eu quero aprender dEle. Eu quero aprender aquilo que a palavra de Deus tem para me ensinar sobre esse assunto. E quando Jesus então vai atender a esse pedido, Ele vai ensinar uma oração modelo. E aí eu convido você para olhar comigo no verso 2. Então Ele os ensinou: quando orardes. E eu gosto da expressão quando orardes, porque não diz se orardes. A oração não é uma opção. A oração não é apenas para um grupo de intercessão da igreja, como se houvesse só um grupo da igreja que tem experiência ou conhecimento ou vivência da oração. A oração é uma experiência da respiração da alma de todo crente. Quando orardes. E aí ele vai tratar desta oração, normalmente Mateus que traz essa oração completa, Lucas faz apenas um resumo daquela oração que Jesus ensinou. Ele vai tratar de 10 partes. Aqui há uma declaração que diz respeito ao ser a quem oramos: Pai nosso que estais nos céus. Há aqui 3 petições referentes a Deus: santificado seja o teu nome, venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui há 4 declarações sobre as nossas necessidades. E aqui é uma atribuição final de louvor a Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Então vamos olhar aqui um pouquinho desta oração que Jesus ensinou. Primeiramente, vamos ver o fundamento dessa oração. E no fundamento dessa oração está escrito aqui, versículo 2: Pai, santificado seja o teu nome. E eu gosto dessa expressão, porque a primeira coisa que a oração vai ensinar para nós, e é tão importante isso, é que as nossas orações, via de regra, são muito focadas em nós e não em Deus. Nós pedimos muito para nós. Nós já chegamos fazendo pedido: Deus, me dá isso, me dá aquilo outro. Abençoa minha vida, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu emprego, abençoa minha empresa, abençoa os meus irmãos, abençoa os meus filhos, abençoa o meu cônjuge, abençoa. E eu estou pedindo para mim, porque eu penso que eu sou o centro do universo. E eu, nem você, somos o centro do universo. Deus é. Então a oração começa não com você, começa com Deus. Começa não com as suas necessidades, começa com os interesses de Deus. A oração não começa com aquilo que vem da terra, mas aquele que são os interesses do céu. E a primeira coisa, devemos nos dirigir a Deus como Pai. Quando você diz Pai, o que implica isso? Primeiro, que esse Deus não está distante de você. Segundo, que esse Deus ama você. Terceiro, que esse Deus conhece você. Quarto, que esse Deus protege você. Ele é Pai. Você não está dirigindo a sua oração a um ser distante, inalcançável, que está lá longe, sem se importar com você. Ele é seu Pai. Agora nota, em segundo lugar, Ele é Pai nosso. E quando diz Pai nosso, significa que você pertence a uma família.
que você não é o único nessa família, que você tem outros irmãos, que você pertence a uma família numerosa, que nós somos irmãos uns dos outros e somos filhos do mesmo Pai. Isso acaba com o exclusivismo. Terceiro, Pai nosso que estais nos céus. Isso implica que, embora Ele é Pai, Ele é íntimo, mas Ele é maior, Ele é transcendente. Ele não é como você, não é limitado como você, não tem as mesmas paixões que você tem. Ele é o Pai que está nos céus, Ele é exaltado, Ele é sublime, Ele é glorioso, Ele está no trono. E como dissemos, e como já lemos aqui hoje, quando Ele ordena a sua vitória, ninguém pode impedir que essa vitória chegue nas suas mãos, porque Ele está no trono, Ele tem o controle de todo o universo. Depois disso, nós vamos olhar aqui o conteúdo desta oração. E esta oração foca as primeiras petições, então, em relação a Deus e não a nós. E a primeira coisa, vejam vocês, que ele faz o pedido: santificado seja o teu nome. Então a primeira coisa é o nome de Deus. E aqui, eu não sei quanto a você, mas eu já tive dúvidas lá no passado. Falei, meu Deus, se Deus é santo, 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 como é que eu posso pedir para o nome de Deus ser santificado? Eu posso santificar a Deus mais do que Ele é santo? Não posso. Deus depende da minha oração para ser santo, plenamente santo? Não. Deus não pode ser mais santo nem menos santo. Ele é plenamente santo, absolutamente santo. Aliás, a santidade, diríamos que é o grande atributo de Deus, porque dos atributos de Deus, você nunca vai dizer justo, 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 amor, 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 bondade, bondade, bondade. Você vai encontrar santo, santo, santo. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. Quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Ele é absolutamente santo. Mas quando você ora para que o nome de Deus seja santificado, você não está agregando valor à sua plena santidade. Você está pedindo que o nome de Deus seja reverenciado, respeitado, honrado, temido, obedecido. Por exemplo, todos vocês assistiram a abertura das Olimpíadas e você viu a profanação que fizeram com a ceia. Nós deveríamos orar para que Deus produza temor nos corações, para que eles não blasfemem do nome de Deus. Isso tem a ver com essa oração. Agora em Gravataí, Rio Grande do Sul, está para se consagrar um altar a Lúcifer. As leis municipais impediram que a inauguração acontecesse quando eles queriam, mas nós deveríamos orar para que as pessoas temessem ao único Deus vivo e verdadeiro e não blasfemassem do nome de Deus. Quando você ora para que o nome de Deus seja santificado, é nesse sentido, para que o nome dele, que é santo, 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 seja reconhecido e respeitado e reverenciado por todos. Segundo, venha o teu reino. E é importante entender o que é isso, porque algumas pessoas, dentro do arcabouço teológico delas, elas imaginam que esta oração ela é postergada para depois da volta de Jesus, como se esse reino aqui só virá com o que eles entendem de milênio na terra. Não, essa oração não é para o futuro, essa oração é para agora, é para hoje. E o que significa venha o teu reino? Significa o reino de Deus é o governo de Cristo no coração das pessoas. Quando uma pessoa é convertida a Cristo, o reino de Deus chegou até ela. Ela passa a estar dentro da jurisdição do rei. Ela foi transportada do império das trevas para o reino da luz. E o reino da luz é o reino de Cristo, onde o Senhor Jesus governa uma pessoa. Aí chegou o reino. Então não é possível eu fazer esta oração, venha o teu reino, e nunca abrir a minha boca para testemunhar do Evangelho de Cristo. Porque o reino vem quando? O reino vem quando alguém se submete ao rei. E quando é que alguém se submete ao rei? É quando ele é convertido ao Senhor, quando ele arrepende os seus pecados e reconhece Jesus Cristo como o seu Salvador. É isso que nós estamos pedindo.
É tarefa da igreja, portanto, dar visibilidade ao reino invisível, o governo de Cristo nos corações. Mas, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como nos céus, diz o texto de Mateus 6. E aqui, irmãos, essa oração está na contramão de algumas teologias bem prevalecentes hoje. Porque vocês conhecem, infelizmente, uma influência de uma teologia equivocada que medrou no mercado religioso, da chamada confissão positiva, ou das pessoas chegarem para Deus e determinarem as coisas. Eu determino, eu rejeito, eu proíbo, eu decreto. É como se vida cristã fosse que a sua vontade prevalecesse no céu e não que a vontade do céu prevalecesse na terra. Mas a oração não é que a minha vontade domine o céu. A oração é que a vontade de Deus domine a terra. A oração é quando você se curva diante de Deus, para que a vontade de Deus, que ela é perfeita, lá no céu não há conflito, não há tensão, não há desobediência, não há rebelião. Os anjos de Deus são preservados de tal maneira que não há queda no mundo angelical mais, como não há recuperação no mundo das trevas mais. Tem muita gente tola dizendo, não, quem sabe Satanás se converte? Não, ele não vai se converter nunca, nem os demônios. Isso é irremediável, isso é irreversível. Como não haverá mais queda no mundo angelical? Então lá no céu a vontade de Deus é plenamente aceita, é perfeita, é completa, é cabal. E o que nós estamos pedindo é que assim como a vontade de Deus é feita lá no céu, que ela seja feita aqui também na terra, que eu me dobre, que eu me curve à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então este é o conteúdo da oração, nas petições em relação a Deus. Mas agora, na oração de Jesus, ele vai trazer o conteúdo das petições em relação a nós. E tem 3 coisas aqui. Primeiro, necessidade presente, dívida passada, tentações futuras. É isso que eu preciso. Primeiro, necessidade presente. O que ele está pedindo para nós aí? O pão nosso, cotidiano, dá-nos de dia em dia. Agora vamos entender algumas coisas. Na petição, esse pão nosso tem a ver lá com o maná, lembra? O maná vinha todo dia. Se recolhesse, essa semana eu quero dar uma descansada no final de semana, então vou recolher 3 dias para eu não ter que recolher maná todo dia. O que acontecia com o maná? Apodrecia. O que Deus queria ensinar ao povo? Que você precisa depender de Deus a cada semana, a cada mês, a cada ano? Não, todo dia. Então, outra coisa, ele não está pedindo o luxo nosso de cada dia. Ele está pedindo o pão nosso de cada dia. Outra coisa, não é um pedido egoísta, o pão meu. É o pão nosso. Implica aqui que eu tenho que ser o quê? Generoso. Terceiro, não é o pão para eu acumular avarentamente. É o pão nosso para eu distribuir generosamente. Então, o que o texto está querendo dizer é que Deus é o Deus que supre as nossas necessidades diárias e não a nossa ganância insaciável. Esse é o primeiro ponto. Por pão nosso de cada dia, é claro que está embutido aqui todas as nossas necessidades físicas e materiais. Quer dizer que Deus se importa em sustentar você, em prover para você o que você precisa. Segundo lugar, a dívida passada. Porque ele diz assim, perdoa-nos os nossos pecados. Lá em Mateus diz, perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E aqui está falando que pecado é dívida e dívida é pecado. A pergunta que eu faço a você é, se é perdoa-nos, não é perdoa as dívidas não, perdoa-nos as dívidas. Não é perdoa os pecados, perdoa-nos os pecados. Deus não está perdoando o pecado, Deus está perdoando você. Você já percebeu quando a gente vai ler o texto, a gente corta esse pedacinho?
Perdoa os pecados, não é perdoa os pecados, perdoa-nos os pecados, perdoa-nos as dívidas. A pergunta que eu faço a você é essa: qual é o tamanho dessa dívida que você e eu temos com Deus? Como nós poderíamos pagar essa dívida? Que dinheiro seria o suficiente para pagar essa dívida? Ou qual a montanha de sacrifícios que eu poderia fazer para quitar essa dívida? Quanto de oferta eu teria que dar para Deus para que essa dívida fosse quitada? E a resposta das Escrituras de Gênesis e Apocalipse é que eu não tenho como pagar essa dívida. Ela é impagável. Na parábola de Jesus, que ele ilustrou, é como se fosse uma dívida de 10 mil talentos lá no primeiro século, que representava 150 mil anos de trabalho, ganhando um denário por dia, que era o salário da época. Ou seja, impagável. E o que ele está pedindo? Perdoa-nos as nossas dívidas. De que maneira? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então Jesus condiciona o perdão da imensa e impagável dívida ao perdão que você precisa oferecer ao seu irmão. Não há perdão vertical sem haver a horizontalidade do perdão. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Você está magoado com alguém? Está brigado com alguém? Está de cara virada para alguém? Tem tempo que você não conversa com fulano, com Beltrano, com ciclano? Você daqui é tipo de gente que fala: pastor, o senhor porque não conhece a minha história, se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Não dá para engolir o fulano, não dá, não dá. Pois a Bíblia diz: você deve perdoar, assim como Deus em Cristo perdoou você. E se você não perdoar, não tem perdão para você. Jesus está ensinando o quê? A orar. Mas agora, além dessas dívidas passadas, agora tem as tentações futuras. E ele aqui coloca assim: não nos deixes cair em tentação. Mateus prossegue um pouquinho: mas livra-nos do mal, ou do maligno. Então, é muito importante entender, irmãos, que nós temos tentações. E não é pecado ser tentado? Jesus foi tentado. Deus teve um filho, o seu único filho, unigênito, que não teve pecado. Mas Deus não tem nenhum filho que não seja tentado. Não é pecado ser tentado. Deus não tenta ninguém. Deus prova. Satanás tenta. Qual a diferença entre ser provado e ser tentado? Quando Deus prova você, Deus prova para você para extrair o melhor de você. Quando Satanás tenta você, ele tenta você para tirar o pior de você. Quando Deus prova você para aprovar você. Quando Satanás tenta você para reprovar você. Quando Deus prova você para fortalecer você. Quando Satanás tenta você, ele tenta para derrubar você. Quando lá em Mateus 6, o Senhor diz: livra-nos do mal, a palavra lá é maligno, livra-nos do maligno. Das ciladas dele, das artimanhas dele, dos estratagemas dele, das setas inflamadas dele, dos ardis dele. Então nós precisamos não só de sustento, nós precisamos não apenas de perdão, nós precisamos também de livramento dos laços do inimigo, do laço do passarinheiro, das ciladas que são armadas no nosso caminho. Precisamos pedir todo de Deus: me livre disso, me livre disso, me livre disso, Senhor. Pode ser uma tentação carnal, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de vaidade, pode ser um problema de ordem relacional, pode ser um problema de ordem sentimental. O Senhor está dizendo o seguinte, ensinando: olha, peça a Deus para livrar você desses ardis, dessas ciladas, dessas arapucas de Satanás. Pois bem, esse texto agora vai mostrar uma terceira parte, que é a perseverança na oração, nos versos 5 a 8. E aí o Senhor Jesus conta uma parábola. Aliás, Lucas é o evangelho das parábolas. E essa parábola só é relatada aqui em Lucas.
E ele conta a história de um amigo que recebe um amigo que vai à casa de um outro amigo. E ele diz que chegou à casa dele meia-noite. Às vezes a gente estranha, mas a nossa cultura não aceita muito esse negócio de um amigo fazer a visita para o outro chegar meia-noite. Não é a nossa cultura, não é verdade? Lá no Oriente era muito comum, porque as viagens eram feitas à noite. Por que à noite? Porque durante o dia o deserto é causticante. Então as pessoas viajavam à noite. Então era muito comum a pessoa chegar na casa do amigo dele meia-noite. E aí chega esse amigo, você sabe que a cultura oriental, aquilo que é mais sagrado para uma cultura, para uma família oriental, é quando chega um amigo, ele tem que receber bem. E receber bem é comida na mesa. E esse camarada chegou na casa do amigo dele, que era amigo, meia-noite. E ele não tinha nada, o cara chegou com fome, viajou a noite toda quase. E ele não tinha pão para botar na mesa. E ele vai para a casa do amigo, meia-noite. Bate a porta, o cara acorda, fala, e aí, quem está falando? Opa, é o fulano, eu vim aqui para você me emprestar 3 pães. Ah, pai, não me incomoda, eu já estou deitado, meus filhos também estão deitados, não dá para levantar agora não. E Jesus termina assim, ainda que ele não se levante, pelo fato de ser amigo, ele vai se levantar e vai dar o que o cara está pedindo, por causa da importunação. O que Jesus está querendo ensinar não é por semelhança, é por contraste. É por contraste. Porque o nosso Deus, que é o nosso Pai, não tem meia-noite para Ele. Ele não está deitado. Ele não está descansando. Porque está exausto do dia. Ele nunca está indisponível. Em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer tempo que você o procurar, Ele vai atender você. Ele é bom, Ele é seu Pai, Ele te ama e Ele quer o melhor para você. O que Jesus está falando é por contraste. Se esse amigo importunado, impaciente, revoltado de levantar da cama meia-noite para dar o que o cara está pedindo, quanto mais Deus, com tanto prazer, com tanta alegria, com tanta disposição, vai atender a sua necessidade, ao seu clamor. É isso que esse texto está querendo dizer. Links na descrição desse vídeo. Pois bem, deixa eu encerrar, tratando agora da promessa da oração, versículos 9 a 13. Por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-á. Então primeiro tem o pedido. Eu só chamo a sua atenção para o verbo pedir, buscai e batei. Está aqui no chamado presente contínuo. Sabe o que significa isso? Significa pedir e continue pedindo. Buscai e continue buscando. Batei e continue batendo. O que Jesus quer ensinar é que você precisa ser perseverante na oração. Segundo, o que esse texto ensina? Ele traz promessa para você, porque está escrito, todo que pede o quê? Recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, abrir-se-lhe-á. O que ele está dizendo? Tem pedido e tem promessa. Deus tem promessa para quem pede. Agora preste atenção. Não está escrito que todo que pede recebe o que pede. O que está escrito é todo que pede recebe. Porque ai de nós se estivesse escrito, todo o que pede, recebe o que pede. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós pedimos uma pedra pensando que estamos pedindo um pão, às vezes nós pedimos uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe, às vezes nós pedimos um escorpião pensando que estamos pedindo um ovo, às vezes nós pedimos o que vai nos destruir pensando que estamos pedindo o que vai nos dar vida. Então Deus não dá o que você quer, Deus dá o melhor. Ele é seu Pai. E é por isso que Jesus conclui com essa expressão tão preciosa do texto. Versículo 11.
Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nenhum pai faz isso. Agora, Jesus admite uma coisa aqui, ele admite que você e eu somos maus. Se vós que sois maus, são os pecadores. Tem pai ruimzinho demais da conta, né? Tem pai que dá mesmo pedra para o filho. Tem pai que dá cobra mesmo para o filho. Tem pai que entrega escorpião mesmo para o filho. Nós somos maus. Mas mesmo sendo maus, a maioria de nós, se não todos nós aqui como pais, quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, levanta a mão. Eu tenho certeza disso. Vocês se desdobram para dar o melhor para seus filhos. A dor que lateja no corpo do filho dói mais em você do que nele. Se tiver um bife só para o jantar ou para o almoço, você vai dizer, eu perdi o apetite. O meu pai foi um desbravador na região que ele viveu, lá no Espírito Santo, e ele precisava andar a pé 42 quilômetros para comprar querosene, que não tinha luz elétrica, e comprar açúcar, porque logo que eu chegou não tinha plantação de cana ainda. Estava desbravando. E ele não tomava o café com açúcar, porque era o costume da época. Hoje é chique tomar café sem açúcar, naquela época não. Naquela época o cara era pobre mesmo, não tinha dinheiro. E ele tomava café sem açúcar, porque o que tinha, ele dava para os filhos. Então, nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E aí, por contraste agora, Jesus diz assim, quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Note que Mateus diz as coisas boas, mas Lucas fala o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a maior e a melhor dádiva de Deus a você e a mim. Ele nos é dado em resposta à oração. Isso me deu uma pulsada na alma hoje, viu, Orival? Falei, meu Deus, nós já temos o Espírito Santo. Nós já somos habitados pelo Espírito Santo. Nós já fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Nós já fomos selados pelo Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo em nós como o penhor da nossa redenção. O Espírito Santo já veio e para morar em nós, o nosso corpo já é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo está nos santificando, o Espírito Santo nos deu dons espirituais, o Espírito Santo produz em nós fruto, mas eu posso ter mais do Espírito Santo. E eu vou ter mais do Espírito Santo, ou o Espírito Santo vai ter mais de mim se eu pedir. Se eu pedir. Tem dádiva melhor que o Espírito Santo? Tem coisa melhor do que o Espírito Santo vindo sobre nós, tomando conta da nossa vida, nos enchendo, nos transbordando? Eu não sei dar as melhores dádivas, mas o Pai Celeste dá as melhores dádivas. A melhor dádiva que o Pai Celeste tem é o Espírito Santo. Porque com o Espírito Santo você tem todos os desenvolvimentos de todas as bênçãos espirituais. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que nós tenhamos uma vida plena de oração, que agrade ao Senhor. Remeto você ao texto de Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8. Hebreus 6, 4 a 8. E o texto diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia.
Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Bom, eu quero tratar com vocês então nesta manhã sobre o tema o perigo da apostasia. O apóstolo ou o autor aos Hebreus, nós não temos plena convicção de quem seja, já havia exortado os crentes no texto anterior sobre o problema da negligência espiritual, de terem tempo para serem mestres e ainda eram crianças, terem tempo para estar comendo alimento sólido e ainda estavam tomando leite. Mas agora o autor vai tratar de um assunto soleníssimo, que é o problema da apostasia, ou o perigo da apostasia. Esse assunto não é tratado só nesse texto aqui em Hebreus. Eu preciso que vocês olhem comigo mais 3 textos, onde o mesmo autor aos Hebreus vai mencionar esse assunto. Então, vamos dar uma olhadinha aí, capítulo 3, a partir do verso 12. Ele trata do mesmo assunto. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ele está tratando desse assunto. E isso vai até o verso 19. E ele disse que aqueles hebreus que estavam caminhando no deserto não puderam entrar na terra prometida, versículo 19, por causa da incredulidade. Ele volta a tratar desse assunto no capítulo 10. Olha aí comigo, a partir do verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. E ainda no capítulo 12, a partir do verso 25, também ele volta a lidar com o assunto. Quando ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, o apóstolo, o autor aos Hebreus está tratando desta matéria aqui, do perigo da apostasia. Bom, eu preciso admitir, irmãos, como a pastora Arival disse para vocês agora há pouco, que este é um dos textos mais difíceis de Hebreus. Talvez um dos textos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Segunda coisa que eu preciso admitir é que não existe consenso no meio cristão sobre o real significado desta passagem. Então é possível que vocês, depois de ouvir esse estudo, ao escutarem em outra ocasião um outro pregador, ele possa dar uma outra interpretação do texto. Desde os pais da igreja, é que este assunto tem sido tratado, e não há consenso, e não há unanimidade de entendimento. Mas a grande pergunta aqui, meus irmãos, é o seguinte: será que esse texto que nós acabamos de ler está na contramão de dezenas e dezenas e dezenas de outros textos que nos garantem que todo aquele que crê tem a vida eterna? Será que esse texto está negando a doutrina fartamente documentada no Antigo e no Novo Testamento da perseverança dos santos? Será que esse texto deita por terra a possibilidade de você ter certeza da sua salvação?
Será que esse texto está dizendo que uma pessoa regenerada, selada com o Espírito Santo da promessa, justificada pela fé, habitada pelo Espírito Santo, segura nas mãos de Cristo, escondida com Cristo em Deus, nas regiões celestes, batizada pelo Espírito no corpo de Cristo, perder-se eternamente? É possível isso? Pode alguém que foi adotado na família de Deus, que é membro da família de Deus, que é ovelha de Cristo, que foi selada pelo Espírito Santo e recebeu o penhor do Espírito Santo, vir ser lançado fora para sempre? Pode alguém ser filho de Deus de manhã e filho do diabo de noite? Ser cidadão do céu de manhã e ir para o inferno de noite? Pode alguém hoje estar no caminho do céu e amanhã perecer na estrada larga do inferno? Pode alguém arrebatar uma ovelha de Cristo dos braços de Cristo, para que ela pereça eternamente? Pode alguma coisa afastar alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a fim de que esta pessoa pereça para sempre? Parece-nos, portanto, que esse texto não quer dizer que uma pessoa que está salva, que esta pessoa possa perder a sua salvação. Então, como é que nós podemos olhar essa passagem? Primeira coisa, irmãos, preliminarmente ainda falando, é que nós temos que fazer uma distinção entre um membro de uma igreja visível e um membro da igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é aquela composta de todas as pessoas que foram salvas por Cristo. De todos os lugares, de todos os tempos, de todas as denominações. Primeira coisa que é preciso dizer é que a igreja invisível não tem placa. Não é batista, não é presbiteriana, não é metodista, não é assembleia, não é essa, não é aquela comunidade. Nenhuma denominação em si contém todas as pessoas salvas. Cristo morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E as ovelhas de Cristo são espalhadas nas mais diversas igrejas, às vezes nem pertencendo a uma igreja. Eu explico. Por exemplo, o ladrão que se converteu na cruz, não deu prazo de ele descer da cruz, ser batizado, professar a sua fé e ser membro de nenhuma igreja. Imagina uma pessoa que acabou de ser convertida, creu no Senhor Jesus e morre 5 minutos depois. Está salva ou está perdida? Está salvo, mas não foi membro de nenhuma igreja. Então, isso corrige a ideia de seita. O que é uma seita? Via de regra, uma seita é aquele segmento religioso que diz assim: você só pode ser salvo se você estiver dentro da nossa fileira. Se você não fizer parte do nosso grupo, você não está salvo. Então está transferindo a salvação de Cristo para aquela comunidade. Isso é espírito de seita. Nós somos várias igrejas evangélicas, mas somos um povo só, uma igreja só, um rebanho só. O Senhor não tem 2 igrejas, o Senhor não tem 2 noivas, o Senhor não tem 2 rebanhos, o Senhor não tem 2 corpos. Todo aquele que é salvo por Cristo Jesus, esse pertence à igreja invisível. Eu estou dizendo com isso que o rol de membros das igrejas visíveis não bate necessariamente com o rol de membros da igreja invisível. Aqui, na igreja da terra visível, você tem gente salva e não salva dentro da igreja. Quando o pastor vai receber um membro, ou a liderança vai receber um membro, e até faz perguntas para esse membro, faz um exame a ele na sua profissão de fé, para então receber o batismo,
esse pastor ou essa liderança não tem a capacidade de discernir se de fato aquela pessoa nasceu de novo ou não. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então é possível que na igreja visível haja trigo e joio, e haja ovelha e cabrito, e haja salvo e não salvo, e Então, você não pode imaginar que uma pessoa que foi membro da igreja durante anos, ocupou cargo de liderança na igreja durante anos, que pregou o evangelho durante anos, que teve influência eclesiástica durante anos, que essa pessoa se desvie e morra no pecado. Você não está questionando a doutrina da perseverança dos santos. Você está questionando a verdadeira experiência de conversão dessa pessoa. O apóstolo João, no capítulo 2, verso 19 da sua epístola, disse: saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fossem, teria permanecido. Ele está falando aí dos falsos mestres. Então, é muito importante você entender isso preliminarmente, antes de entrarmos na exposição do texto. Você pega um Judas Iscariotes. Ele era um apóstolo. Como tal, pregou. Exerceu liderança. Tinha cargo de confiança. Mas não era convertido. Você pega um Demas, que era um colaborador do apóstolo Paulo, mas que ao fim amou o presente século, virou as costas. Você encontra, por exemplo, Simão o Mágico, está lá em Atos 8. Foi batizado, tornou-se membro da igreja, mas não era convertido, estava em fel de amargura. Então, nós vamos olhar esse texto aqui, irmãos, que acabamos de ler, pelas leis da hermenêutica sagrada. Um dos princípios da lei hermenêutica é a ciência da interpretação. Você, à luz da hermenêutica sagrada, você entende a Bíblia assim: a Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus e nela não há contradição. Se você ver algum texto parecendo estar em contradição com o outro, você pode perceber que o problema é o seu entendimento e não a Bíblia. Links na descrição desse vídeo. Você vai examinar toda a Bíblia. E este conjunto do todo é que vai ajudar você a entender um texto particular. Outro princípio da hermenêutica: você interpreta um texto complexo à luz de um texto claro, e não um texto claro à luz de um texto obscuro. Ou seja, esse texto é um texto obscuro, difícil, complexo. É esse texto que vai me dar um norte doutrinário, ou são os textos claros sobre a perseverança dos santos, a segurança da salvação, que vão me ajudar a entender esse texto. É óbvio que você interpreta um texto obscuro à luz de um texto claro, e não um texto claro à luz de um texto obscuro. Tudo isso eu disse do ponto de vista preliminar. Agora nós vamos entrar no texto lido. Então, a primeira coisa que eu chamo a sua atenção: a quem o autor se refere nesta passagem de Hebreus 6, 4 a 8. É impossível que aqueles que foram iluminados e provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. A pergunta é: a quem o autor se refere? Bom, vamos entender o contexto de Hebreus. Eu já disse isso para vocês que têm acompanhado o curso aqui comigo, na escola dominical, que o autor aos Hebreus escreveu para alertar um fato específico. Em virtude da perseguição que estava vindo sobre a igreja, e os crentes estavam sendo expoliados, porque lá no 10:34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. A perseguição tinha chegado, e os crentes estavam perdendo suas propriedades, suas casas, seus bens, perseguidos.
saindo como forasteiros, como estrangeiros, a perambular. E aí o que acontece? Muitos dos judeus convertidos a Cristo, por causa da perseguição, estavam virando as costas para Cristo e voltando para o judaísmo. O autor aos Hebreus diz que isso aí é apostasia, porque Cristo é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, que a nova aliança inaugurada no sangue de Cristo é superior à velha aliança. Portanto, virar as costas para Cristo é apostasia. Então, o contexto aqui é este. Negar a Cristo não é poupar a vida. Eles estavam querendo poupar a vida, para fugir da perseguição. E o argumento do autor aos Hebreus, não. Se você abandonar Cristo, você vai cair nas teias da apostasia. E isso é uma queda sem volta. E isso é a condenação inexorável. Porque veja você, o texto menciona 3 características deles. Versos 4 e 5, olha aí comigo. Eles desprezaram os dons de Deus. Segundo, olha aí comigo, eles rejeitaram o Filho de Deus, no versículo 6. E terceiro, eles desistiram das bênçãos de Deus, versículos 7 e 8. Então, vamos entender aqui, irmãos, o que é que esse texto está querendo dizer. Será que ele está falando aí que os crentes perderam a salvação? Ele está falando dos salvos nesse texto? Como a Bíblia interpreta a Bíblia, vamos ler um versículo seguinte ao que eu já disse aqui no texto que nós lemos, de 4 a 8. Olha o que está escrito no versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Preste atenção na conjunção adversativa todavia. Ele está falando de um grupo do 4 a 6, que não é salvo, que embora pertenceu à igreja visível, que embora conviveu com os salvos, mas agora ele está contrastando esse grupo do 4 a 8 com o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, sempre que você encontrar uma conjunção adversativa em qualquer literatura, você precisa entender o mais, entretanto, o porém, o todavia, o entrementes, que está contrastando o que disse com o que vai dizer. Alguém que parece salvo, mas não é salvo, com alguém que de fato é salvo. E se você notar, lá no 10:39, ele vai usar a mesma expressão. Olha comigo, por gentileza, quando ele está falando da apostasia nos versos anteriores. Ele diz no verso 39 assim, 10:39, nós, porém, olha a diferença. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, qual a conclusão que você está chegando comigo? A tese do autor aos Hebreus na carta não é ensinar uma nova doutrina de que você pode ser salvo e perder a salvação. Não. A tese do autor aos Hebreus é que existem pessoas que são membros da igreja visível, que parecem salvas, que desfrutaram das bênçãos comuns da salvação, no sentido de que ouvir a palavra de Deus, de que receber os sacramentos, de que até pregar a palavra de Deus, mas que de fato não tinham nascido de novo. E daqueles que verdadeiramente não são dos que retrocedem, dos salvos que perseveram. Então o autor aos Hebreus não está contribuindo com essa tese de perder salvação, que pode ser salvo hoje e se perder amanhã. Então vejam comigo claramente isso. Eu não quero ser apressado, nós vamos até onde nós pudermos ir, no sentido de ser claros. Nós temos que diferenciar entre uma queda e uma apostasia. Então preste atenção na primeira afirmação que eu vou fazer. Crente cai. Ele não deve cair, mas pode cair. Quando um crente cai, o que acontece com ele? Ele se arrepende,
ele confessa o seu pecado, ele abandona o seu pecado, ele é perdoado por Deus. Agora, a apostasia não tem arrependimento. Porque quem apostata, ele tinha todo o aparato externo da religião, ele parecia, mas não era. Então não tem arrependimento. Onde não tem arrependimento, não tem salvação. Então nós não podemos confundir queda com apostasia. Quantos de nós conhecemos pessoas crentes, verdadeiramente crentes, que cometeram um pecado grave e caíram, foram levantadas, foram restauradas? Então, o texto está falando de apostasia. Apostasia é renegar aquilo que um dia você professou, é calcar debaixo dos pés aquilo que um dia você defendeu, é deixar de crer naquilo que um dia você confessou como conteúdo da sua profissão de fé. O crente pode até cair, mas ele se levanta. Um salvo tropeça, mas é restaurado. Um apóstata, porém, vira as costas para Deus e nunca demonstra qualquer gesto de arrependimento e de quebrantamento. Não dá sinais de arrependimento. Então vamos ilustrar isso na Bíblia. Pega comigo agora Pedro e Judas. Ambos eram apóstolos de Jesus. Eles viram as mesmas coisas, ouviram os mesmos ensinamentos, viram Jesus fazer os mesmos milagres, pelo menos a maioria. Os dois eram apóstolos. Aliás, Judas tinha até um cargo de confiança dentro do grupo. Ele era o tesoureiro, cuidar das finanças. Ambos pecaram gravemente contra Cristo. Pedro negou Jesus covardemente 3 vezes. Negou que o conhecia, jurou que não o conhecia, blasfemou, falou palavrão, impropérios, dizendo que não conhecia Jesus. Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Judas não se arrependeu. Você sabe que arrependimento tem 3 níveis, 3 aspectos, para fechar o círculo do arrependimento. Tem a razão, tem a emoção, tem a volição, ou a vontade. O que é arrependimento? É mudar de mente, metanoia, muda de mente. Segundo, é tristeza segundo Deus. Terceiro, é dar meia volta. Estou indo para cá, vem para cá, muda a conduta. Judas, dos 3 elementos, teve 2. Ele reconheceu o erro, ele sentiu tristeza pelo erro, mas ele não voltou, produziu remorso e não arrependimento. Por quê? Porque não era convertido. Ele era do diabo, ele era ladrão. A religiosidade dele era apenas externa, aparente, fictícia, não verdadeira. Então, esse é o ponto que eu estou chamando a atenção dos irmãos. Nós não podemos confundir a pessoa que está na igreja, que tem cargo de liderança na igreja, que prega para as pessoas, que já foi até instrumento para a salvação de outras pessoas, mas ela mesma não foi contemplada por essa salvação. É desse tipo de gente que o autor aos Hebreus está tratando. Mas vamos ao segundo ponto. Qual é o significado dessas experiências descritas no texto? Olha comigo, por favor, a descrição, versículo 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, então, sublinhei, iluminados. Segundo, provaram o dom celestial. Terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo. Quarto, provaram a boa palavra de Deus. Quinto, provaram os poderes do mundo vindouro. São experiências impressionantes, não? Todas essas experiências, meus irmãos, foram vividas pelos israelitas, rebeldes que pereceram no deserto. É só você ler 1 Coríntios 10, versos de 1 a 11.
todas essas experiências. Agora, muitos crentes, membros daquela igreja que recebeu essa carta aos Hebreus, com medo da perseguição, estava abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo. Olha isso de novo no capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Quantas pessoas você conhece que pertenceram à igreja, frequentaram a igreja com você, e que um dia viraram as costas, voltaram para o mundo, sem nenhum drama de consciência, sem qualquer saudade da casa de Deus, sem qualquer desejo de voltar, e se refestelaram lá no mundo, e beberam todas as taças dos prazeres do mundo, e morreram lá. O que você está questionando aqui não é a falha doutrinária, não é que a doutrina da segurança dos salvos fica abalada, não. O que você questiona? É a verdadeira conversão dessas pessoas. Pense comigo, por exemplo, daqueles que abraçam a fé como Simão Mágico. Tem gente que abraça a fé cristã, irmãos, para oferir vantagens. Sobretudo nesse período em que se prega tanto teologia da prosperidade, milagre daqui, milagre dali, a pessoa entra porque eu vou lá. Quando ela diz eu vou para lá, ela está pensando uma coisa: eu quero ganhar dinheiro. Ou eu estou com um problema de saúde, eu quero ser curado. Ou eu tenho um problema na família e quero resolver. Ou seja, ela apenas está interessada em coisas do aqui e do agora. Ela não pensa em salvação, em vida eterna, fazer parte da família de Deus, não. Ela quer receber um benefício, como Simão Mágico queria receber um benefício. Eu quero esse poder de impor as mãos sobre alguém receber o Espírito Santo. Eu quero esse negócio. Quanto custa? Deixa eu pagar. É comércio, é lucro. Isso vai me dar uma projeção incrível. Isso vai me dar dinheiro, porque já pensou, você me paga, eu oro por você, você recebe o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Ou seja, o Simão, o mágico lá de Atos 8, ele pensou no cristianismo como um instrumento para ganhar dinheiro, para ganhar projeção, para ganhar fama, para ganhar sucesso. O fulcro, o centro, o eixo, tudo era ele mesmo. Era o lucro, é um falso Cristo, é um falso cristianismo. Ele tinha abraçado uma fé, mas não era a fé verdadeira. Ele estava enganado acerca daquilo que ele tinha abraçado. Esse não é o Cristo da Bíblia. É por isso que Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Não é o que diz o fulano, o beltrano, o ciclano. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Pense comigo em Demas, cooperador de Paulo, destrutor de tudo isso aqui. Tudo isso aqui, está escrito aqui. Iluminado, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, provou os poderes do mundo vindouro. Viu tudo isso. Tudo isso. Quem é membro de uma igreja fiel ao Senhor Jesus, aí 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, viu tudo isso aqui. Viu gente sendo salva, viu o ébrio largando a cachaça, viu o adulto largando o adultério, viu o ladrão se convertendo, se tornando honesto, viu aquela família arruinada ser levantada e recuperada, viu tudo isso aqui. Mas ele mesmo não foi convertido. Então, você olha para o Judas Iscariotes. Será que alguém escutou sermões melhores do que Judas Iscariotes? Escutou Jesus 3 anos? Será que alguém viu mais milagres do que Judas Iscariotes? Viu Jesus fazer milagres 3 anos? Ele mesmo sendo apóstolo, pregando para os outros. Agora vamos ao terceiro ponto. Por que é impossível renovar essas pessoas que caíram para o arrependimento?
Por que impossível? Versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-las para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Então veja bem, se você perceber, eles estão de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Segundo, eles estão de novo expondo Jesus à ignomínia. E aí João ilustra com a terra. Essa ilustração de João é curiosíssima, porque diz o seguinte: a chuva cai sobre a terra absorve a chuva. Uma terra produz frutos, né? Uma terra é cultivada e recebe bênção da parte de Deus, produz erva útil, né? Produz arroz, milho, trigo, soja, que dá alimento. Mas a chuva cai na terra e a terra recebe a chuva e a produz o quê? Erva daninha, espinhos e abrolhos. A mesma chuva, a mesma terra. Uma produz frutos, outra produz espinhos. Duas pessoas entram na igreja, na mesma hora, na mesma igreja, no mesmo tempo, escuta a mesma mensagem, escuta a mesma música, participa do mesmo culto, sob o mesmo ambiente. Uma se arrepende, a outra traz um enredo de arrependimento. Ambas tornam-se membros da igreja. Uma verdadeiramente convertida, trigo. A outra falsamente convertida, joio. Você sabe qual a diferença entre o trigo e o joio? Uma das diferenças? São muito parecidos. Mas uma das características do trigo é que quando o trigo está maduro, ele se dobra. O joio é parrudinho. Ele não dobra de jeito nenhum. O crente verdadeiro, diante da autoridade da palavra de Deus, ele se humilha, ele se curva, ele se arrepende. Ele é exortado: estou errado mesmo, vou mudar minha vida. O joio não. Ele não se dobra, ele não se arrepende, ele não se quebranta. É impossível renová-lo, porque não há renovação sem arrependimento. Bom, vamos pegar essa palavra para entender uma coisa. O texto diz aí, no versículo 6, é impossível. Vamos pegar essa palavrinha impossível, porque essa palavrinha aí foi interpretada de diversas maneiras ao longo da história da igreja. Por exemplo, Erasmo, no século XVI, substituiu essa palavra impossível por difícil. É a tradução da Bíblia aí, olha aí a importância, nós temos uma autoridade aqui entre nós. Traduziu impossível por difícil. E a partir daí muitos passaram a pensar que não deveríamos tomar a palavra impossível literalmente. Bom, Ambrósio foi um pai da igreja, lá da época de Agostinho. Tomás de Aquino, já na Idade Média. Disseram o seguinte, dentre outros tentaram explicar que a impossibilidade aqui está com os homens e não com Deus. Então está abrindo uma porta. É impossível, mas nem tanto. Depois, vem West, um outro escritor evangélico, para dizer o seguinte: bom, gente, o autor aos Hebreus está apenas falando de uma hipótese, de uma mera possibilidade, coisa hipotética, mas não de um fato concreto e real. Então, também aliviou o texto. É, mas não é. Parece, mas não é. Vem F. Bruce, que é um grande comentarista bíblico, que diz o seguinte: o autor está nesta passagem fazendo de fato uma advertência real contra um perigo real. Impossível? É impossível e pronto. Nada de silogismos. Vem Calvino e interpreta essa passagem dizendo que o autor não está se referindo aqui a qualquer pecado, como furto, perjúrio, homicídio, embriaguez, adultério. Mas ele está se referindo de fato, e Calvino está certo, a uma apostasia
irreversível do Evangelho. Aquele pessoal que estava com as malas prontas para sair do cristianismo e voltar para o judaísmo, largando a realidade para as sombras. E Stuart Olyott, que é também um escritor e comentarista, disse que esse texto talvez seja a melhor explicação da parábola do semeador. A mesma semente. Uma cai na terra dura, outra cai no espinheiro, outra cai no pedregulho. E essa que caiu no pedregulho e no meio do espinheiro, a semente nasceu, a semente cresceu, a semente que ficou bonita, a árvore frondosa, bonita. E você olhava e admirava. E você olhava e disse, puxa, que pessoa maravilhosa, que crente maravilhoso, vai dar frutos maravilhosos. E você tinha tantas expectativas. Mas ao fim, esses 3 tipos de semente que caiu na beira da estrada, que caiu no meio dos espinheiros, ou no meio dos pedregulhos, só tinha aparência, mas não produziu fruto. A produção frustrou-se. Essa é a realidade, irmãos, de gente que entra para a igreja, que é membro da igreja, visível, que ocupa a posição de liderança na igreja, mas que ao fim, essas pessoas nunca foram salvas. É o crente nominal, que vivenciou todas essas coisas que o verdadeiro crente vivenciou, por um tempo, com grandes indícios de que era verdadeiramente crente. Tinha vício, tinha beleza, tinha esplendor, mas depois a fascinação das riquezas, os prazeres da vida, o medo das perseguições, suplantou a boa semente. E esse crente nominal virou as costas para Deus e se foi, sem nunca mais poder ser recuperado. Por quê? Porque nunca foi convertido e nunca demonstrou verdadeiro arrependimento. Pois bem, então o que é ser um crente verdadeiro? É só professar intelectualmente a fé cristã? Irmãos, deixa eu lhes dizer que o diabo poderia subscrever boa parte das nossas confissões de fé reformadas. O diabo é mais crente do que muito teólogo liberal. Tiago diz, sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, não é pelo fato de que alguém subscreve doutrinas certas, por um dado momento, por um período da vida, é que ele é um crente verdadeiro. É necessário que aquele que entende a verdade, que esta verdade mude a sua história, que ele nasça de novo, ser uma nova criatura. Então preste bem atenção nisso, porque nós não podemos confundir as duas coisas, porque a maioria das pessoas que hoje ataca a doutrina da perseverança dos santos, ataca pelo fato, não, mas eu conheço fulano, mas eu conheço Beltrano, mas eu conheço Ciclano, que foi membro da igreja, que foi até líder da igreja, foi até pastor. Tem pastor aí, irmãos, até fiquei sabendo há pouco tempo, pastor presbiteriano que largou a igreja presbiteriana, foi ser padre católico, foi o catolicismo, renegando toda a sua fé. E aí? Então tá bom, a doutrina da perseverança dos santos está furada mesmo. Furada é nada. Furada é nada. Não é o fato de alguém ser pastor, de alguém ser presidente disso, presidente daquilo, presidente daquilo, ser líder, que está salvo, não. Não, absolutamente não. A evidência de que alguém é salvo é se ele nasceu de novo, se ele é nova criatura, se as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. O salvo é aquele que persevera. Persevera. Se ele é de Deus, ele persevera. O Senhor nos salvou não no pecado, Ele nos salvou do pecado. Portanto, irmãos, eu quero aqui
já trazer a conclusão para vocês o seguinte: esse texto de Hebreus 6, 4 a 8 não está negando, não está contrariando, não está refutando a gloriosa doutrina da perseverança dos santos, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não estou dizendo que membro da igreja salvo para sempre. Eu não estou dizendo que quem tem cargo de liderança na igreja salvo para sempre. Eu não estou dizendo que quem entrou num seminário, fez teologia, foi ordenado pastor, presbítero, diácono, salvo para sempre. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que aquele que nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo, foi justificado pela fé, tem o seu nome escrito no livro da vida, este sim está salvo para sempre. É Jesus quem diz isso. Quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pois bem, queridos irmãos, vamos entender, portanto, que esses sinais de apostasia você encontra na Bíblia. Por exemplo, você pega o rei Saul, né? Como é que vai encerrar a vida dele? Vai encerrar a vida dele no final lá consultando uma feiticeira. Você vai encontrar isso, como diz na parábola do semeador. Você vai encontrar isso em Mateus 7, 21 e 23, quando Jesus diz naquele dia: muitos dirão, Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. O apóstolo João, no capítulo 5, 16 da primeira carta, ele diz que aqueles que pecam para a morte, você não precisa nem orar, não adianta orar. O Senhor Jesus, lá em Marcos, capítulo 3, 29, fala do pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nem nesta vida, nem no mundo vindouro. Lá em João 17, 12, Jesus falou que seus discípulos foram guardados por ele e nenhum pereceu, exceto o filho da perdição. Então, amados, é claro que esse texto está mostrando uma coisa para nós: saíram dos nossos, porque não eram dos nossos, diz 1 de João 2,19, porque se fossem, teriam permanecido. Bom, essa expressão, portanto, do verso 6, caíram, claro, não está falando de uma queda, de um crente. Um crente cai, não deve cair, não tem licença para cair, mas cai. Mas ele levanta, ele é restaurado. Você pega um Davi, que adultera, que manda matar o marido da mulher, que se casa com a mulher para ocultar o problema da gravidez da mulher, e ele vai ao fundo do poço, mas o Senhor o restaura. E quando ele está orando, ele está dizendo: Senhor, restitui-me não a salvação, ele não a perdeu, restitui-me a alegria da salvação. Ele perdeu a alegria de salvação, ele não perdeu a salvação. Então essa é a diferença, né? Não é uma queda definitiva, de uma rebelião consumada, mas é de uma queda de um crente que pode ser restaurado por Deus, porque nele há arrependimento. Então, eu gostaria de já concluir, por que é impossível renovar novamente aqueles que caíram para o arrependimento? Olha comigo o versículo 6. E caíram-se, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, olha aí, de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Deixar as fileiras do cristianismo e voltar para o judaísmo era crucificar de novo o Filho de Deus. Está dizendo que a cruz de Cristo não valeu, que Cristo morreu em vão. Se a pessoa rejeita a única maneira do homem ser salvo, então não tem para ele mais possibilidade. Segundo, porque essas pessoas de novo estão expondo o Filho de Deus à ignomínia. Virar as costas ao sacrifício de Cristo e voltar para o judaísmo é expor novamente o Filho de Deus à ignomínia da cruz. É dizer que o sacrifício dele não teve valor.
é desprezar a obra vicária. Por isso, o texto conclui com os versos 7 e 8, com a ilustração da chuva. Ilustração da chuva. Porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então, pensa comigo no agricultor. O que é que ele faz? Prepara a terra, semeia a terra. A chuva vem e a terra produz erva boa para se comer, para se alimentar. Mas versículo 8, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, o seu fim será queimada. Você sabe disso. Se você já viveu na roça como eu, você não precisa plantar erva daninha. Ela nasce. Naturalmente. E com mais vigor do que a planta. Se você deixar ambas crescerem juntas, o que você semeou na terra, com a erva daninha, a erva daninha cresce com mais força. E vai suplantar, vai sufocar aquilo que você está tentando cultivar e produzir. E ele está dizendo o seguinte, a chuva cai na terra. Uma terra produz erva boa. A outra terra produz espinhos e abrolhos. É a mesma chuva, é a mesma terra. Duas pessoas entram na igreja, escutam o mesmo evangelho. São terra, a chuva é a mesma. Uma produz erva boa, a outra produz espinhos e abrolhos. O que é maravilhoso, você e eu que estamos aqui, é a bênção de ler o versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Esse texto não é para botar medo no seu coração. Será que eu sou um apóstata? Não, você não tem que pensar isso. A questão é, você crê no Senhor Jesus? Você reconhece que você é um pecador? Você reconhece que você precisa da graça de Deus? Você reconhece que você não pode ser salvo pelas suas obras? Você entende que Cristo foi para a cruz pelos seus pecados? Morreu pelos seus pecados? Você entende que Jesus ressuscitou para a sua justificação? Você tem o selo do Espírito Santo em você? O Espírito Santo habitando em você, dando testemunho com o seu Espírito que você é filho de Deus? Então você se agarre nisso, nas verdades de Deus. Você não é daqueles que retrocedem para a perdição, você é daqueles que perseveram para a salvação. Então que Deus nos abençoe, irmãos, para que jamais venhamos a duvidar das verdades das Escrituras, que nos garantem que uma vez, crendo no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Nós, uma vez, ouvindo a voz do pastor e atendendo a voz do pastor, estamos seguros nos braços do pastor, e dos braços do pastor ninguém pode nos arrebatar. Que Deus nos abençoe. Amém.